Olá, bem-vindo. O meu nome é Ricardo Laranjeira. Eu sou a Cristina Gonçalves e somos fundadores do projeto Comunicação Mais Eficaz em Portugal. Ajudamos pessoas através do coaching, da PNL, Programação Neurolinguística e outras ferramentas dentro da área do desenvolvimento pessoal e comportamental a evoluir, a expandirem e a crescerem para terem vidas mais harmoniosas, mais felizes. Neste congresso vimos aqui para lhe apresentar como viver uma vida com gratidão e viver com menos ansiedade no seu dia a dia. Nós temos um livro que está a chegar às bancas agora, aqui em outubro, agora nesta semana, aqui em Portugal, um novo livro chamado, com o título Viver Sem Ansiedade, e precisamente um dos capítulos desse livro tem a ver com esta questão da gratidão, a importância da gratidão para baixar os níveis de ansiedade nas nossas vidas. Porque é que isto é tão importante? Porque a ansiedade é um estado psíquico muito disseminado ultimamente pela sociedade atual, pela loucura da sociedade onde nós vivemos, a aceleração, o número indeterminável de tarefas que temos que cumprir e a falta de tempo para fazer tudo o que precisamos tem-nos levado a estados de ansiedade muito elevados. A maioria das pessoas tem resolvido ou tentado resolver essa situação através da toma de medicação, mas o medicamento em si não vai à raiz do problema. O que nós apresentamos aqui nesta palestra é exatamente uma abordagem mais mental e mais holística para a resolução ou o alívio dos sintomas de ansiedade, e é o que nós vos vamos apresentar ao longo deste tempo com vocês. Vamos começar a falar um pouquinho sobre neurociência. A neurociência tem-nos desvendado ao longo dos últimos anos grandes mistérios sobre a mente que antigamente não sabíamos como é que ela funcionava e que consequências é que poderia trazer no nosso bem-estar físico e emocional, e neste momento já sabemos. Então, o que é mais importante percebermos aqui neste contexto da ansiedade e da gratidão é que, de acordo com a neurociência, o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções estão todas interligadas, elas fazem parte do mesmo sistema. Isto quer dizer o quê, concretamente? Que um pensamento, portanto, a nossa mente gera pensamentos, faz interpretação da realidade. Quando nós olhamos para um facto, para algo que está no exterior, fazemos uma interpretação do mesmo. Eu posso olhar para um cão e sentir medo porque estou a interpretar que o cão é uma ameaça devido a alguma experiência que eu possa ter tido no passado, mas posso olhar para o mesmo cão, se eu for outra pessoa, por exemplo, que adora animais e que não tenha receio nenhum dos mesmos, e posso olhar para o cão e interpretar o cão como alguém ou como algo amigável, e portanto vai me desencadear um pensamento diferente. E esse pensamento vai gerar uma emoção, um sentimento. Então, todo o pensamento vai sempre gerar uma emoção. E essas emoções e esses pensamentos em simultâneo também vão influenciar o nosso corpo. O nosso corpo em que aspecto, concretamente? No aspecto da fisiologia, no aspecto da postura, da tensão muscular, da respiração que estamos a ter naquele momento, e até a bioquímica, as substâncias que se estão a libertar internamente no nosso organismo. Então, um estado de ansiedade, que é um estado psíquico, um estado de espírito, um estado emocional, onde nós sentimos, quando estamos a sentir ansiedade, sentimos sensações no corpo, uma falta de ar, um peso no estômago, um aperto no estômago, são sensações. Eu sinto uma emoção, que às vezes pode ser uma emoção de angústia, e posso achar que estou a ter apenas emoções e sentimentos, mas não. O que gerou essa emoção e esse sentimento foi sempre um pensamento. Primeiro foi um pensamento que surge na nossa mente de uma forma consciente ou inconsciente. O problema é que a maioria das vezes esses pensamentos surgem de forma inconsciente, portanto nós não nos lembramos que tivemos aquele pensamento, não temos consciência dele. Porquê? Porque andamos em piloto automático no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, na aceleração, e não nos lembramos do que é que andamos a pensar. E de repente, fiquei num estado de ansiedade e não sei porquê.
Então, o mais importante agora é percebermos de facto que há um pensamento que gera uma emoção, que gera esse estado emocional e que vai afetar o nosso corpo, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou sempre a pensar, estou com algum receio, com algum medo de perder o meu emprego. Então, todos os dias acordo a pensar, ai meu Deus, será que hoje vou ser eu que vou ser despedido ou vou ser dispensado do trabalho? Ai que medo, fico com receio, como é que vou sustentar a minha família? Como é que vou fazer? Como é que vou pagar as minhas contas? E esse pensamento vai-me começar a gerar uma emoção. Esse que neste caso será uma emoção claramente de ansiedade, de preocupação em relação ao futuro. Se este pensamento for continuado e eu não fizer nada em relação a ele, vai começar a afetar claramente o meu corpo. Vou começar a ficar mais tensa a nível muscular, provavelmente vou começar a desenvolver dores nas costas, problemas de estômago, começo a respirar menos bem, não consigo respirar porque estou tão ansiosa e oxigeno menos bem o meu organismo, começo a ficar mais cansada, começo-me a sentir pior. Esse estado de ansiedade e de stress continuado vai começar a libertar também uma série de substâncias que são nocivas e prejudiciais no nosso organismo quando são segregadas em excesso, que são, por exemplo, a adrenalina e o cortisol, que são substâncias importantes para estarmos em alerta, para reagirmos à vida, mas quando são libertadas em excesso são extremamente prejudiciais ao nosso organismo, porque baixam o nosso sistema imunitário, abrindo uma porta e tornando-nos vulneráveis para doenças graves, como acontece recentemente, a epidemia, falamos da epidemia do câncer, porque está tão disseminado pela sociedade atual que nós já nem sabemos quais são as causas do mesmo, mas está a acontecer cada vez mais. Diz-se que 1 em cada 3 pessoas virá a sofrer de câncer e daqui a 10 anos será 1 em cada 2. Isto é extremamente assustador. O que é que nós precisamos saber é que, de facto, as doenças não surgem por acaso, surgem de facto a um desgaste do próprio corpo. E o corpo desgasta-se como? Desgasta-se pelos pensamentos que estamos a ter continuamente, que nos geram essas emoções que desencadeiam esses processos bioquímicos. É incrível, não é? Então, o que é que nós podemos fazer para aliviar, para prevenir e para remediar o máximo possível estes estados de ansiedade que tanto mal nos fazem? Portanto, o primeiro ponto é colocar o foco da atenção, a nossa mente, noutra direção. Se eu estou a pensar em problemas, em negativo, em preocupações, eu estou a ocupar a minha mente com pensamentos que me estão a gerar emoções menos boas, certo? Então, a nossa mente, isto é outra das grandes revelações da neurociência, a nossa mente não consegue estar ocupada com 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o que é que nós temos que fazer é desocupar a mente do negativo e passar a ocupá-la com algo positivo. Se ela estiver ocupada com tarefas positivas, é impossível ela se ocupar com as outras que são negativas. Não cabe, não há espaço. Então, a primeira solução para viver uma vida com menos ansiedade é, de facto, começar a pôr o foco da nossa atenção dos pensamentos naquilo que nós já temos de bom na nossa vida, naquilo que já é positivo e retirar o foco da atenção no que nos falta e no que não está bem na nossa vida e em todas as desgraças que nós andamos a viver e que provavelmente algumas são demasiado exageradas, outras serão reais, mas tem a ver sempre com a interpretação que nós fazemos. Como é que nós podemos fazer isso? Colocar o foco da atenção no positivo. Uma das ferramentas mais fantásticas e fundamentais e fáceis de aplicar é exatamente a gratidão, que é o que nós estamos a falar aqui neste congresso, é o foco principal do congresso, é o poder da gratidão nas nossas vidas. Então, a gratidão é o quê? É um estado de agradecimento e de reconhecimento de todas as coisas boas que existem na nossa vida no momento presente, apesar de todos os problemas que possamos estar a vivenciar. Então, o que é que acontece normalmente? O ser humano tem uma tendência natural para focar apenas no negativo. Tem a ver com uma questão de sobrevivência. Se eu estiver a vivenciar problemas, o que é que vai acontecer? Eu tenho que pôr a minha atenção toda nos problemas. Porquê? Porque eu tenho que tentar resolver esses problemas para garantir a minha sobrevivência física, mental, emocional. Então, quando eu coloco o foco da atenção no negativo, já sabemos o que é que acontece.
A gratidão vai nos levar o foco da atenção para o positivo. Então, eu devo agradecer. Agradecer é o quê? É tomar consciência, é elaborar um processo mental de reflexão e de contemplação sobre tudo o que de bom já existe na minha vida. E não precisam ser grandes realizações ou grandes factos. Há coisas tão pequeninas e tão importantes no nosso dia a dia e que nós não damos valor, só damos valor às coisas quando as perdemos, costumamos dizer, não é? Então, ter comer na mesa para tomar o café da manhã, ter água para tomar um banho, para ir ao banheiro, ter uma boa cama para dormir um sono descansado, todas estas pequenas coisas são motivos de gratidão, são pequenas, mas são grandes. Se elas nos faltassem, nós sentiríamos realmente que eram importantes na nossa vida. Então, são estas pequenas pormenores, coisas do nosso dia a dia, aos quais devemos estar com atenção para sentirmos essa gratidão. E a gratidão é importante, além do foco positivo, também porquê? Porque a nível mental também desencadeia um processo muito, muito interessante. O fenómeno da gratidão, estudado também pela neurociência, desencadeia, ativa uma zona de reconhecimento, de prazer no nosso cérebro. Então, ao ativar essas zonas de prazer no nosso cérebro e de recompensa, o que é que vai acontecer? Vão-se libertar outras substâncias que são extremamente benéficas para o nosso organismo. Uma delas é a dopamina, que é um importante neurotransmissor que se liberta no nosso cérebro. O neurotransmissor é uma substância química que ajuda a estabelecer as ligações sinápticas entre os neurónios. Então, esta dopamina, este neurotransmissor, quando se liberta no nosso organismo, traz-nos sensações de bem-estar, de bom humor e de harmonia. É uma substância que também normalmente é segregada naturalmente quando estamos a praticar exercício físico. Outras das substâncias que também se liberta na prática da gratidão, na prática continuada da gratidão, é a oxitocina. Esta já é um hormônio e é um hormônio que normalmente se liberta durante o parto, para as mulheres, obviamente, e no período da amamentação. Portanto, é um hormônio que está ligado, está relacionado com os afetos, com a tranquilidade. É por isso que as mães, quando estão no período pós-parto, estão mais calmas, mais tranquilas, às vezes nem conseguimos pensar bem, porque estamos só relaxadas. Tem a ver com este hormônio. Então, este hormônio é super importante para nos trazer este estado de relaxamento e tranquilidade e para lidar e libertar o estado de stress e ansiedade. Então, estas duas substâncias estão estudadas e são libertadas quando estamos a fazer processos de gratidão continuados. É incrível e é maravilhoso podermos também contar com esta informação mais científica e perceber porque é que o processo de gratidão funciona na nossa vida para atingirmos determinadas metas, neste caso em particular desta palestra, para nos libertarmos da ansiedade. Às vezes poderão pensar, mas Cristina, não é assim tão fácil estarmos-nos a lembrar das coisas boas do dia a dia quando estamos imersos em tantos problemas. E isso também é outra verdade. Por isso é que o Ricardo vai-vos falar já a seguir de quais são os principais motivos que impedem a uma prática de gratidão continuada, de modo que você possa identificar esses motivos, esses impedimentos, para resolvê-los e poder então passar ao passo seguinte, onde vamos vos apresentar dicas concretas para aplicarem a gratidão no vosso dia a dia e se conseguirem libertar da ansiedade, focando essencialmente nas questões maravilhosas da vida e em tudo o que há de bom e que merece o nosso foco de atenção para ser agradecido. Bem, se isto da gratidão, como a Cristina falou, é tão importante e tem estas influências com base na neurociência, coisas que acontecem nos nossos corpos, na nossa mente, na nossa postura, na forma como respiramos, na forma como falamos, a velocidade a que respiramos, a ansiedade que isto nos cria. Se isto é tão importante, porquê é que nós estamos a fazer estas coisas ainda, não é? Isto é uma pergunta que, então, o que é que está a correr menos bem ou o que é que está a correr mal? Então, porquê é que é tão difícil parar para exercer a prática da gratidão?
Essencialmente, nós estamos viciados numa determinada forma de ser. Ou seja, estamos habituados a libertar as tais substâncias químicas que a Cristina mencionou no nosso organismo, e normalmente essas substâncias e a forma como estamos a responder aos acontecimentos, às coisas que nos acontecem, normalmente é de uma forma menos boa, ou seja, é uma forma mais destruidora, é uma forma mais negativa, é uma forma mais, de alguma forma menos grata, mais ingrata por aquilo que tudo nos acontece. E habituamos-nos a esse estado de ser, a essa forma de responder às situações. Ora bem, o que é que acontece aqui? Nós estamos a criar caminhos neuronais, aquilo que a Cristina há pouco falou, das sinapses, caminhos sinápticos, as ligações sinápticas, que vão estando a ser reforçadas na nossa mente. Imagina um exemplo como fumar, por exemplo. As pessoas, quando começam ao princípio a fumar, fumam um cigarro, às vezes não lhe sabe bem, ou então sabe bem, mas as pessoas não é uma coisa que fizessem habitualmente, portanto não têm a necessidade de voltar a fazê-lo, mas com a prática continuada elas começam a criar caminhos neuronais habituais, obviamente que vão libertando aquelas substâncias que a Cristina falou há pouco, como por exemplo a dopamina, que é o hormónio que está ligado ao prazer que é libertado no nosso organismo, e vamos reforçando essas coisas. Agora, o que é que acontece? Há pessoas que estão viciadas, entre aspas, vamos considerar viciadas na sua miséria, muitas vezes, na sua miséria, no seu estado de mal disposto, mal com a vida, reclamam de tudo, não estão bem com ninguém, e muitas vezes tantas vezes respondem desta forma, que é, digamos, o caminho neuronal que mais está dentro do seu organismo, mais rápido para, quando sentem um estímulo exterior, respondem sempre da mesma forma. É a mesma coisa que aqui em Portugal frequentemente perguntarmos a alguém: então como é que vai a vida? Vai andando, mas nunca vai bem. Então a pessoa até pode estar a passar um momento que é um momento que está tudo a correr bem na sua vida, mas ela vai sempre dizer: vai-se andando. Porquê? Porque esta é uma resposta habituada a que ela está sempre a reforçar uma e outra vez, sempre o mesmo tipo de resposta. Então as coisas mudam, mas a percepção que a pessoa tem dessas mesmas coisas, tal como a Cristina falou há pouco, mantém-se. Então ela responde sempre da mesma forma, não é? Por outro lado, nós queremos começar a praticar a gratidão, mas isso obriga a que nós sejamos diferentes, que sejamos provavelmente ao início uma pessoa diferente daquela que não estava habituada a praticar a gratidão. Então, o que é que acontece? É necessário nós começarmos a praticar isso para abrirmos novos caminhos neuronais, não é? Uma nova forma de ser, para conseguirmos criar esse hábito e implementarmos esta prática no dia a dia das nossas vidas. Mas é precisamente aqui que surgem as dificuldades, e é por isso que é tão difícil para as pessoas mudarem. Porquê? Porque o outro caminho que já está instalado é como se fosse uma autoestrada, é uma via rápida, é algo onde se chega muito mais depressa e sem esforço, porque a pessoa conhece o caminho e responde sempre da mesma maneira. Então, aquelas substâncias que estão-se a libertar, que normalmente levam a pessoa por caminhos que são mais negativistas na forma de responder, é uma das situações que as impede de responder da maneira que seria indicada, ou seja, a prática da gratidão. O que acontece é que estamos viciados ou estamos habituados a ser quem somos. E muitas vezes todos nós sabemos que alguns hábitos nós queremos nos livrar desses hábitos e é muito difícil para nós conseguir fazê-lo. E é precisamente por esta explicação que eu acabei de dar dos caminhos neuronais que isso acontece. Agora, existem 5 pontos que eu vos vou passar, que são os pontos que impedem, de facto, de viver uma vida com mais gratidão, ou seja, com a prática da gratidão. E o primeiro dos motivos que impede a prática da gratidão é precisamente vivermos uma vida acelerada. Particularmente no Ocidente, mais do que no Oriente,
Nós não estamos habituados a parar e a sociedade tem vindo, através de inúmeras situações, nomeadamente através da tecnologia, a impor cada vez mais velocidade à nossa vida, mais pensamento acelerado, e nós não temos tempo para nada, nós não temos tempo para parar. Não temos tempo para parar para observar, não temos tempo para parar para contemplar e para refletir. Porque estes momentos de observação, contemplação e reflexão seriam os momentos certos para nós estarmos connosco próprios, num espaço reservado para nós, em 5, 10, 15 ou mesmo 20 minutos durante o dia, às vezes numa prática de meditação ou numa prática de mindfulness, que significa atenção plena, estar 100% no presente, estar atentos aos pensamentos que passam na nossa mente, estar atentos às sensações que passam no nosso corpo e criar assim uma nova percepção daquilo que realmente é o presente que nós temos. E o presente, como nós costumamos dizer aqui em Portugal e penso que aí também no Brasil, o presente é um presente que nos é dado, é uma oferta, um presente, e que nós devemos saber vivê-lo e desfrutar o máximo possível a cada momento do dia. Mas para isso temos que fazer às vezes uma paragem de reestruturação para nós conseguirmos dar conta das coisas boas que existem na nossa vida e pelas quais existem motivos de estarmos gratos. A segunda coisa que nós temos e que é importante que vocês percebam que nos impede da situação de praticar a gratidão é precisamente a falta de aceitação. Muitos de nós não aceitam as suas condições atuais de vida e quando eu digo aqui aceitar as condições atuais de vida, é se eu não tenho boas condições de vida, eu devo aceitar aquilo que tenho no momento como sendo uma base de sustentação de algo que eu já construí até ali, que eu já consegui, mas devo também não me resignar a isso. Ou seja, a aceitação aqui é claramente diferente de resignação. Resignação é eu concordar com qualquer coisa, mas que essa qualquer coisa ainda assim está-me a causar dor e sofrimento. E a aceitação não. A aceitação é perceber que o presente e aquilo que eu tenho no momento é o que é, mas ainda assim eu tenho a ambição, com a base, com a gratidão que eu faço, que eu pratico para com o presente, eu aceito as coisas que tenho na minha vida, sejam muitas ou poucas, sejam boas ou menos boas, e parto, ambiciono para uma base superior, para construir algo mais na minha vida. Mas tenho esta base da sustentação, que é a aceitação, que construo através da prática da gratidão. O terceiro motivo, para além do primeiro, que era a vida acelerada, o segundo, que era este, da falta de aceitação, o terceiro motivo que impede as pessoas de praticarem a gratidão é a comparação. Nós estamos constantemente a comparar-nos com os outros. É normal, todos fazemos isso. Obviamente, quando entramos em estados mais avançados de meditação, ou desenvolvimento pessoal, ou de neutralidade, nós conseguimos nos aliar um pouco do que as outras pessoas têm, são ou que pensam sobre nós. Mas, na generalidade, a maioria de nós ainda está preso a este jogo, que é um jogo que existe na sociedade, não é? De perceber como é que as coisas que estão no exterior ainda nos afetam, ok? Então, e normalmente o que nós fazemos através da comparação, que é um dos motivos que nos impede de praticar a gratidão, é precisamente nós compararmos com os outros, mas pela negativa. Os outros têm sempre mais do que nós, são sempre mais do que nós, têm maior quantidade, têm casas melhores, têm carros melhores, têm pessoas melhores na sua vida, têm melhores relações, têm tudo melhor e nós é que somos uns coitados, não temos nada do que nos agrada na nossa vida. Ora bem, claramente isto é uma escolha. Isto é uma escolha porque é uma forma, é um foco, é uma forma de olhar para uma parte da vida, enquanto podíamos direcionar a câmara, este foco, nosso foco de atenção, de uma perspectiva para uma outra perspectiva, que seria a perspectiva positiva, porque podemos nos estar a comparar também com muitas e muitos milhões de pessoas neste planeta que têm muito menos do que nós.
ok? Pessoas que vivem, sei lá, em alguns países em África, em zonas em estado de guerra. Se nós compararmos, e estamos a falar de situações limite, porque nem precisamos de fazer isso, basta compararmos às vezes com algumas outras pessoas que estão na nossa vida, na nossa cidade, na nossa vila, em que nós conseguimos perceber que há pessoas que têm condições de vida que não são tão boas como as nossas. Então, por comparação, nós devemos perceber e implementar a gratidão na nossa vida, mas fazendo uma escolha, transferir o nosso foco de uma comparação negativa para uma comparação pela positiva. Outra coisa que nós devemos ter atenção, outro dos motivos que nos impede de praticarmos a gratidão, é precisamente a ingratidão, que é ao contrário. Há pessoas que, por diversas razões, por diversas experiências de vida, por formas de educação, por situações que aconteceram no passado, até por situações do meio ambiente social e do meio ambiente familiar, ou até mesmo por a influência cultural da sua própria vila, da sua própria região, do seu próprio estado ou do seu próprio país, as pessoas têm a tendência de serem ingratas. Ingratas significa aqui, sim, as pessoas não reconhecem as coisas boas que têm nas suas vidas e dão tudo como adquirido. Isto é muito frequente, às vezes não termos... É quando não estamos em atenção, não estamos atentos ao que nos acontece na vida, àquilo que temos na vida. Muitas vezes achamos que as coisas são nossas porque são nossas e devíamos ter direito a isso. Mas há coisas que às vezes vêm parar às nossas vidas, há pessoas, bens, situações, tudo, que são coisas que nos acontecem pelas quais devíamos estar gratos e reconhecer que elas não são um dado adquirido para muitas outras pessoas neste planeta e que nós estamos a beneficiar disso e não deveríamos ser ingratos. Portanto, é, digamos, o contrário uma coisa da outra. E, por fim, o quinto motivo que impede a prática da gratidão é a vitimização e o queixume. A vitimização e o queixume têm a ver com... há pessoas que se queixam e que se vitimizam constantemente. Portanto, no seu discurso vem sempre: sou um coitado, a mim tudo me acontece, só há desgraças à minha volta, tenho todas as doenças, todos os males acontecem, só têm contas para pagar, portanto é tudo desgraça, 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 e estão focados nisso. Isto tem muito a ver com aquilo que eu falei no início, em que nós criamos os caminhos neuronais, em que estamos habituados àquela forma de ser. Há algumas pessoas que nós, quando vamos falar com elas e colocamos uma mão assim em cima do ombro e dizemos: então, Sr. Manel ou Dona Maria, como é que vai a vida? E as pessoas logo, e começa aquele queixume e aquele sair todo de coisas que são menos boas, que são menos positivas nas suas vidas. Portanto, a pessoa está habituada a isto e, obviamente, com este tipo de frequência, com este tipo de energia, com este tipo de foco, não existe espaço para ela observar e dar-se conta de que existem outras situações nas nossas vidas que são importantes de ter. Portanto, estes 5 motivos que eu falei são, digamos, aqueles que existem mais, certamente, mas estamos a falar aqui de 5 que consideramos que são claramente importantes, são aquilo que é necessário ter como base de sustentação para criar uma plataforma onde assenta, onde a gratidão vai criar essa plataforma, essa estrutura, para que nós possamos alavancar a nossa vida para outros patamares. Se tu não és grato à vida, a vida não te vai dar de volta coisas boas, ou seja, aquilo que nós estamos a emitir para a vida é como um eco, ressoa de volta para nós e, portanto, se nós estamos a transmitir ingratidão, queixume e vitimização, a vida o que nos vai trazer, através da lei da atração e de outras coisas que se explicam, é precisamente mais do mesmo. Se nós, por outro lado, estamos a praticar a gratidão para connosco, daquilo que temos nas nossas vidas e, obviamente, também para com os outros que estão nas nossas vidas, imagina o que é que acontece. Mais pessoas vêm para as nossas vidas que vêm com gratidão, que vêm com generosidade, que vêm para nos dar coisas, que vêm para nos dar atenção, vêm para nos ajudar a criar melhores relações, melhor vida, maior equilíbrio, maior felicidade, maior bem-estar e, obviamente, menos ansiedade nas nossas vidas.
Como o Ricardo já falou das situações que impedem a prática da gratidão, já as identificamos, então agora chegou o momento de efetivamente entrarmos na prática da gratidão em si. Nós aqui vamos vos passar 3 dicas principais para praticar a gratidão no seu dia a dia. São 3 das 6 dicas que nós apresentamos no nosso livro Viver Sem Ansiedade Agora e Para Sempre, mas vamos vos apresentar 3 neste momento para ser mais fácil você começar já a praticar a gratidão. As restantes 3, todas na totalidade, poderão ser enviadas para o seu e-mail num e-book desta palestra. Portanto, nós vamos vos disponibilizar um e-book da palestra toda, completa, e nesse e-book seguirão as 6 dicas para praticar gratidão. Para isso, basta que você nos envie um e-mail para o e-mail geral@comunicaçãomaeseficaz.com, sem cedilhas e sem til, e receberá o seu e-book gratuito sobre esta palestra. Repito, é o e-mail geral@comunicaçãomaeseficaz.com. Então, as 3 dicas que consideramos fundamentais para começar a praticar a prática da gratidão no seu dia a dia. Começa por criar um diário da gratidão. O que é isto do diário da gratidão? É arranjar um caderno, como você entender que é melhor, um caderno único e exclusivamente para registar tudo aquilo que no dia acontece e pelo qual deverá estar grato. Este caderno deverá estar sempre na mesinha ao lado da cama, portanto, no quarto de dormir, e antes de dormir iniciar um processo de reflexão sobre tudo o que aconteceu no dia, todas as coisas boas pelas quais se sente grato naquele dia em particular. E registra, aponta. Ouvi uma música que me fez sorrir, recebi um abraço e um beijo do meu filho antes de ir para a escola, recebi um elogio no trabalho de um colega, tomei um bom banho que me fez relaxar, pratiquei exercício físico, tudo aquilo que o fez sentir bem e que sente que vale a pena estar agradecido por isso. Esta prática da gratidão diária vai ajudar a fortalecer aquele caminho neuronal para focar cada vez mais no positivo. A segunda dica tem a ver também com lembrar a prática da gratidão não só à noite no tal caderninho, mas ao longo do dia. Portanto, ao longo do dia nós entramos no piloto automático do nosso cotidiano e facilmente podemos cair na armadilha da negatividade. Se eu tiver algo que me lembre, um lembrete, um gatilho que me lembre que eu tenho que agradecer as coisas boas que me estão a acontecer naquele momento, eu vou reforçar este foco no positivo. E pode ser um post-it colado no seu computador, no frigorífico, no espelho da casa de banho, que diga agradece, obrigado por tudo. Pode ser uma mensagem ou um alarme no seu celular que toca de hora em hora para lembrar que para um bocadinho e reflete para agradecer aquilo que tens neste momento. Pode ser um objeto, uma pedra, uma caneta que você segura e lembra-se que tem que agradecer. Basicamente são lembretes ao longo do dia para sair daquela espiral descendente da negatividade e estar cada vez mais focado no positivo. E finalmente, a terceira dica é uma dica mais comportamental, mais psicológica, de uma maneira mais profunda. É pensar, quando você sinta que está a cair em processos de ingratidão ou de dificuldade de agradecer, imagine algo que é muito forte. Imagine que perdia tudo. Imagine que perdia a sua casa, que havia uma inundação ou um incêndio e você perdia a sua casa com tudo o que lá está. Imagine que perdia um ente querido. Imagine que tinha um acidente e perdia a capacidade de andar, de ver ou de ouvir. Como seria? É horrível, não é? Pensarmos que podemos perder aquilo que damos como adquirido faz-nos reformular e ressignificar, dar um novo significado mental a tudo o que se encontra na nossa vida. Então, imagine que perde isso, que você decide que vai imaginar nesse dia, seja a casa, um ente querido, a saúde, sinta o desconforto dessa perda e depois imagine-se a receber de volta. É a minha casa outra vez.
aquela pessoa afinal não morreu. Afinal, eu consigo ver, consigo andar, consigo ouvir, estou ótimo, tenho saúde, que bom que sabe, estou tão grato por ter isto tudo na minha vida. Isto vai ajudar a dar mais valor ao que realmente temos. Portanto, estas são as 3 dicas que nós gostaríamos que vocês começassem a praticar para ajudar a libertar os tais estados de ansiedade e receberá, como já tinha referido, as restantes através do nosso e-book. Então, estar grato pelas situações que temos nas nossas vidas, por objetos, pessoas, etc., afasta a negatividade, afasta a vitimização, e quando conseguimos fazer isso, nós na realidade estamos também a afastar das nossas vidas a preocupação, o stress, que são os elementos essenciais, os ingredientes essenciais que nos levam facilmente à ansiedade e que, se não temos atenção e deixamos isso nas nossas vidas durante anos consecutivos, corremos facilmente o risco de elas degenerarem em depressões e outras coisas mais graves, e por isso a gratidão é também uma vacina contra a ansiedade e contra a depressão. Lembre-se, a vida é uma escolha e eu é que escolho, você é que escolhe, se vai decidir focar-se nas maravilhas da vida, apesar das dificuldades, ou se vai decidir focar-se apenas nas desgraças. Onde colocamos o foco da nossa atenção é para onde vai a nossa energia. Então, se não está satisfeito como a sua vida está neste momento, se não está satisfeito com o seu estado emocional, muda o foco da vossa atenção para algo mais positivo usando o poder da gratidão. O poder da gratidão é uma das maiores dádivas que eu e a Cristina temos praticado ao longo dos anos na nossa vida, já em comum inclusive, nós somos um casal, e a gratidão tem transformado as nossas vidas em todas as áreas, em termos de abundância e prosperidade, em termos mentais, temos tranquilidade na nossa cabeça, não é? Para nos livrarmos de preocupações e stress. Obviamente temos as preocupações do dia-a-dia, normais e comuns a todas as pessoas, mas conseguimos superar as coisas com facilidade e com graciosidade. Mas a nossa saúde, a nossa parte financeira, todas as áreas da nossa vida com a gratidão é sempre possível nós melhorarmos. E quando criamos este estado de gratidão para connosco, para tudo aquilo que temos nas nossas vidas e para com os outros, estamos ao mesmo tempo a criar nas pessoas com quem contactamos a mesma energia que depois vem retribuir para nós é retribuída para nós com gratidão também por parte dessas pessoas, por parte de generosidade, por parte da atenção que as outras pessoas nos dão e que nós agradecemos, e isto é um ciclo que vai acontecendo. Olha, só para ter uma ideia, estamos muito, muito, muito gratos à Márcia Luz por nos ter convidado para este congresso online, sendo um congresso essencialmente com palestrantes brasileiros, e nós termos o privilégio de Lisboa, aqui de Portugal, estarmos a falar para vocês. E mesmo antes de nós de estarmos a dar esta palestra neste momento para vocês, eu já tinha agradecido isto inúmeras vezes e, portanto, quando eu estou a agradecer por antecipação, antes das coisas acontecerem, muitas vezes estamos a criar uma realidade, ou seja, a palestra ainda não tinha acontecido e eu já estava a ficar grato à Márcia por ter nos dado a possibilidade de estar nesta palestra, neste congresso, a partilhar convosco a nossa experiência e o quanto a gratidão tem transformado as nossas vidas e continua a transformar, agora com a saída deste livro também, Viver Sem Ansiedade, e vamos poder chegar a mais pessoas, não só também com a gratidão e com outros temas que estão no nosso livro, que são também muito importantes, mas o foco muito forte aqui, o poder da gratidão. Esperamos que estas dicas e toda esta informação seja útil para a sua vida cotidiana, que lhe traga mais bem-estar, mais harmonia, mais tranquilidade, e esperamos ver-vos pronto noutra situação. Portanto, quanto a nós, muito gratos. Grata. Muito gratos por estar aí. Obrigada. Obrigado.